G9, amanhã é 10 de junho, e o dia 10 de junho é o Dia Nacional de Portugal. Chama-se atualmente, chama-se Dia de Camões, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Vamos esperar só mais 1 minutinho, 2 minutinhos, para ver quem mais se une, se junta a nós. Esperamos que se juntem mais professores, mais alunos. Como eu estava a dizer, o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas celebra-se, então, amanhã. Dia 10 de junho, é um feriado nacional, cá em Portugal. Amanhã toda a gente está de festa e ninguém trabalha, porque é um feriado. E eu, aproveitar que estava aqui, fiz umas entrevistas a vários nacionais para perguntar sobre o dia de amanhã, o que é que acontece, o que é que celebra Portugal amanhã, dia 10 de junho. E, infelizmente, o áudio não ficou bom, porque ouve-se muito baixo. Os portugueses falam baixinhos, eu não tinha um microfone para fazer a gravação adequadamente. Eu confiei no meu telemóvel, mas afinal ouve-se muito baixinho e decidimos não passar. Era para vocês verem. Mas surpreendeu-me, por exemplo, que eu perguntei a várias pessoas, vocês sabem, a população portuguesa é uma população idosa, e perguntei a várias pessoas de idosas, né? E perguntei inclusive a um estrangeiro, um senhor que eu estava sentado aí numa praça, e perguntei, e disse-me, eu sou espanhol, eu não sou português, eu sou espanhol, mas sei que no dia 10 celebra-se o dia de Camões, de Portugal. Ok. Perguntei a um rapaz, há pouco, de uns 20 anos, 22 anos no máximo, tinha um rapaz português, perguntei, olha, tu és português? Só. Eu vou-te perguntar, podia fazer uma pergunta? Pode sim, diz-me lá. Eu sei que amanhã é feriado. O que é que celebram aqui em Portugal amanhã? E então ele disse-me, amanhã? Amanhã é 10 de junho. Eu sei que amanhã é feriado porque eu não vou trabalhar, mas eu acho que é o dia de um santo ou qualquer coisa assim. E pá, eu disse, e depois foi lá ver o telemóvel, é o dia de Portugal, é o dia de Portugal. Mas sei lá o que é que se celebra, é o dia de Portugal, acabou. Eu só sei que é feriado. Então reparem, né? Eu fiquei espantado, porque, olha, parece, dá a impressão de que esta geração não está a ligar muito para estas coisas. E o Dia Nacional de um país é um dia feriado, sim, mas é um dia que tem alguma história, apresenta, né? Tem um conteúdo histórico para cada país. Normalmente, né, escolher o Dia Nacional de um país, essa escolha recai sobre datas ligadas a eventos históricos, como a independência ou batalhas importantes para o país. No entanto, cá em Portugal, no caso de Portugal, não funciona assim. Eles escolheram como Dia Nacional o dia 10 de junho, que é um dia que está ligado à vida daquele que foi o maior poeta português, o senhor Luís Vaz de Camões, autor dos Lusíadas. Os Lusíadas, a maior obra épica de Portugal. E porquê o dia 10 de junho? É um dia em honra de Camões, já que se pensa que essa foi a data da morte do poeta. Okay? Então, não é um dia que tem a ver com batalhas, com independência, mas tem a ver com, está ligado a esse sentido de pertença, ou essa importância, essa homenagem a Luís de Camões, que é, para a língua portuguesa e para a cultura portuguesa,
e para a literatura portuguesa o que representa, por exemplo, Cervantes para a nossa língua espanhola. Luís de Camões faleceu em 1580. É um autor com uma obra que, como já viram, é uma obra que representa Portugal e a grandeza de Portugal, a identidade portuguesa, e, portanto, merece essa homenagem. Uma das pessoas que entrevistei, que perguntei, disse: esse dia representa o Camões, e faz sentido, né? Porque Luís de Camões é um autor muito importante, o resto é palhaçada política. Eles pegaram nesse dia para eles próprios fazerem coisas e comemorarem, não sei o quê. Pronto, já cada um, né? E por isso era que eu queria que vocês vissem essas impressões, mas pronto, não foi possível. Este dia de Portugal chamava-se Dia de Portugal, de Camões e da Raça, até 1975, acho. E depois passou a ser chamado Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em 1978, também para, de alguma maneira, homenagear ou visibilizar as comunidades portuguesas que estão fora de Portugal, e que são muitas, como vocês sabem, no mundo inteiro, em cada canto do mundo há portugueses. Eles estão espalhados no mundo inteiro, portanto, o senhor Presidente da República e altas personalidades do Estado costumam participar em diversas comemorações que decorrem amanhã em cidades diferentes, nomeadamente este ano. As cerimónias oficiais serão realizadas em Braga, na cidade de Braga, aqui no norte. E também vai-se realizar as cerimónias oficiais no Reino Unido, junto às comunidades portuguesas lá no Reino Unido. Okay? Então, é um dia que representa a importância de Portugal, das comunidades portuguesas, dos portugueses que fizeram qualquer coisa de bom, sim, por este país, pela sua história e pela sua cultura, mas especialmente o grande poeta Luís Vaz de Camões. Okay? Então, vamos iniciar nós como Departamento de Português, engajado e comprometido com a divulgação da língua e da cultura portuguesas, estamos a comemorar esta data, que é importante, e vamos comemorar com duas atividades hoje, mas antes de iniciarmos com as atividades, vamos ouvir o hino nacional da Venezuela e o hino de Portugal, e imediatamente iniciamos a atividade com a professora Sonji, que a primeira atividade vai ser dinamizada pela professora Sonji e os alunos dela, está bem? Então, ouvimos o hino da Venezuela e depois o hino nacional de Portugal. Okay? Obrigada.
Ok, agora o hino de Portugal. Ótimo, obrigada, Jéssica. Agora, a professora Sonji tem a palavra, está bem? Obrigada, professora Digna. Bem-vindos todos a este evento que comemora o dia 10 de junho em Portugal, mas hoje é 9. Mas, bom, a gente está celebrando hoje. A atividade de hoje é de duas partes, como a professora Digna comentou. Esta primeira parte vai ser apresentada pelo grupo de alunos do 5º ano da Escola de Idiomas Modernos. Então, eles vão falar sobre o livro O Vendedor de Passados, que é de um escritor angolano. E, bom, eles vão falar sobre o livro, sobre história, sobre os principais temas do livro. E, bom, por enquanto, eu vou deixar aberta uma pergunta. E depois, no final da apresentação dos estudantes, vocês vão falar se é possível ou não é possível. A minha pergunta é que se é possível vender passados, já que o passado já passou e não podemos modificar, mas será possível vender esse passado? Bom, agora sim. Bem-vindos e não sei se o grupo do 5º ano tem aí o material ou querem que eu compartilhe o material PowerPoint na minha tela. Eu tenho material, mas acho que você pode fazer diretamente. Tá bom, eu compartilho aqui. Então, vamos começar com a atividade de hoje. Estão olhando minha tela, o meu ecrã? Ainda não. Não. Ainda está carregando. Ótimo. Nervoso. Deu? Agora sim. Ainda não. Agora sim. Então, pode começar a pessoa que é a primeira. Olá, boa tarde, perdão, bom dia. Sempre que fico nervoso com esse tipo de atividades. Eu sou o Victor Manunta, sou estudante de português como a maioria de vocês e estou no 5º ano. Estou fazendo o 5º ano na Universidade Central da Venezuela. E, bom, eu acho que para compreender, para entender a história, o que se passa no Vendedor de Passados, nós devemos primeiro desdobrar a história de Angola. Acho que é importante conhecer o que se passava naquela altura, ao início de 1975, para compreender os traumas das personagens da história. Perdão, professora, poderia colocar o slide seguinte? A seguir. Ótimo. Deu. Ainda não está aparecendo. La segunda está bien, mi amor, ya estamos ahí, ya está bien, está bien. Está na minha tela aí. Bom, o que eu queria dizer é que
a guerra na Angola começou a guerra civil, uma guerra muito violenta. Foi, acho que a pior das guerras que existiu já na África. Uma guerra de mais de 30 anos de violência. E o povo angolano não tive de outra que viver e sofrer as consequências da guerra, a qual marcou a vida de cada um deles, deixando traumas e sofrimentos que talvez ainda não tenham cicatrizado. Então, O Verdadeiro de Passado é um romance do escritor angolano José Eduardo Agualusa, publicado em 2004, perdão, a data que está errada, e ela escreveu o livro em 2003. Ele é angolano, mas viveu em Portugal e no Brasil. O livro se desdobra, o contexto do livro se desdobra na história de Angola, por isso que considero bastante importante que falemos um pouquinho sobre a história angolana, depois da independência de Portugal. Existia naquela altura 3 movimentos políticos, eles chamam de movimentos de libertação, mas eu prefiro chamar eles de guerrilheiros. Então, eles lutavam para obter o domínio e o poder e o controle de seu próprio país. Então, depois de eles conseguirem essa independência, eles começaram a lutar. Entre eles, se armou uma guerra de poderes. Então, por isso é que se deu origem à Guerra Civil Angolana. Eu não estou vendo, aliás, os slides, prof. Agora sim, Victor, agora sim. E isso mesmo. Então, como já eu falava, a Guerra Civil Angolana foi a guerra mais terrível que já existiu na Angola, perdão, em toda a África, na África toda, e deixou muitos efeitos deletérios, ou seja, muita coisa ruim. E nós podemos comprovar isso em cada história, em cada capítulo do livro, na especificidade de cada personagem. Já vocês, quando estejam lendo o livro, ou se já leram o livro, vocês vão cair em conta que é verdade. Por exemplo, Eulálio, que é o narrador do livro, mas ele não é uma personagem principal, não sei porquê, mas acho que é a essência do livro, é a voz do livro, e ele nos conta, através de seu olhar, que aqui na Angola há mais bombas terrestres ativas do que habitantes. Talvez seja um exagero, mas, na verdade, a Guerra Civil Angolana deixou mais de 500.000 pessoas mortas, incluindo soldados e civis, e mais de 1 milhão de pessoas deslocadas internamente. Pessoas deslocadas é um termo político, de política estrangeira, que é, como o espanhol dizer, desplaçados. E já nós todos sabemos o que significa isso. É a mesma coisa que quando as pessoas dizem que têm as mesmas necessidades que as pessoas que pedem asilo político, mas só que eles não cruzaram a fronteira para pedir ajuda, auxílio. A próxima diapositiva, por favor. Ok, então agora vou falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Eu já disse que o livro foi publicado em 2004, está dividido em 32 capítulos, foi escrito em uma prosa bem feita, bastante metafórica, que tem características um pouco, bastante satírica, eu diria, mas bem sutis. Eu, por exemplo, não sei, as personagens têm uma especificidade. Para mim, o Félix Ventura não é mais que já eu falei com a professora Sondi, é um falsário, é uma pessoa corrupta, uma pessoa que violenta as leis angolanas para criar um passado. Então, por isso que aí está escondida uma sátira, que se diz. Então, o livro está composto também de 231 páginas. Desculpem, o que acontece é que eu uso PowerPoint online, então, como que escrevo e não se escrevem as coisas devido ao ruim que é a minha conexão. Então, o livro foi publicado e teve um sucesso bastante imediato,
foi publicado em 2004 em Portugal, foi traduzido em diferentes idiomas em 2007, depois de vencer um prêmio bem importante em o Reino Unido, na Inglaterra, perdão. O livro pertence ao realismo fantástico, que quer dizer que mistura os fatos da vida real, o acontecido realmente em Angola, naquela altura, com o fantástico. É por isso que a personagem narradora é um bichinho, uma osca lagartixa. E ainda os fatos, há muita coisa mágica em relação com os sonhos. E um dado curioso que eu achei bastante interessante no livro é os traumas que tem cada pessoa, cada personagem, que vocês depois vão discutir com a minha colega Rosângela. Então, acho que o contexto do livro é a guerra, sangue, violência, traumas, e então acho que depois de nós conhecer tudo isso, é que somos capazes de saber qual é que é realmente a verdadeira intenção de Eduardo Agualusa ao escrever seu livro. Tá? Muito obrigado, deixo a minha colega continuar. Olá, estou a tentar abrir a minha câmera, mas não sei o que acontece. Bom, então vamos falar um bocadinho das personagens. Como disse Victor, o narrador é uma osca, o seu nome é Eulália. Acho que todos temos visto uma vez uma osca, é uma lagartixa. Se calhar temos visto-as caminhar pelas paredes de uma casa, por exemplo. Por uma razão, José Eduardo Agualusa escolheu uma osca como narrador. E eu acho que é por causa de uma osca ser uma testemunha silenciosa, que só está a ver, só está a ouvir, a presenciar, mas sem intervir. A maior característica de Eulálio é o seu riso. Ri-se muito e ri-se muito alto, ri-se às gargalhadas, que até pode parecer uma pessoa. A seguir, por favor. Bom, Félix Ventura. Félix Ventura é a personagem principal. É um negro albino. Sim, existem os negros albinos. Ele mora em Luanda. A sua profissão é vender passados. Ele vende passados para aquelas pessoas como ministros, como dizer, aristócratas, para aqueles que desejam ter uma nova árvore genealógica, uma nova história que seja diversa daquela real, e que seja, além disso, um passado notável. É um homem solitário, mas na história, Félix conhece uma mulher. Ela é Ângela Lúcia, por quem fica apaixonado. Mas como é que Félix cria os passados? Félix tem um trabalho de fazer que os passados sejam críveis, sejam credíveis, que pareçam reais. Para isso, Félix faz com que ele estuda a história, ele lê muitos livros, tem uma biblioteca imensa. Além disso, tem muitos recortes de jornais e estuda a história e cuida dos detalhes para fazer com que seja uma história verossímil, não é? Então, a seguir. Então, temos a personagem de José Bookman. José Bookman é conhecido como um estrangeiro. É também um das personagens principais, o principal cliente de Félix Ventura. E, em primeiro lugar, quando ele chega em casa de Félix, ele não disse o seu nome, mas ofereceu muitíssimo dinheiro a Félix por
por ter um novo passado, um passado diverso do real. E com a compra desse passado, José adota a profissão de fotógrafo profissional. Agora seria originário de Chívia. José Bugman era Pedro Gouveia antes de comprar um novo passado. Realmente era um fotógrafo, mas fotógrafo de guerras, e era um preso político. Graças à nova identidade que Félix deu para ele, José Bugman poderá reencontrar sua filha e, além disso, poderá reencontrar o assassino da sua mulher. A seguir. Ângela Lúcia, como eu já disse, Ângela Lúcia é a namorada de Félix. É uma mulher que gosta de fotografar as nuvens, além disso gosta de fotografar locais e momentos. Na história, Ângela descobre quem é o seu pai e, além disso, descobre quem que é o assassino da sua mãe. Tudo acontece na casa de Félix. A seguir. Bom, e finalmente, a última das personagens é Edmundo Barata dos Reis. É um mendigo fotografado por José Bugman em Luanda. José está a procurar a realidade das pessoas da rua e então vê o mendigo e o fotógrafo, não? É um ex-agente de segurança do Estado e é o responsável pelo assassinato da mulher de José Bugman e além disso, é responsável pela tortura da filha de José Bugman. Bom, acho que vai falar a Fabiola. Sim, obrigada, Rosângela. Bom dia, caros colegas. Chamo-me Fabiola e, bom, eu gostaria que todos nós compartilhássemos um bocado essa muito interessante análise, né, a respeito, desculpa, desta palavra que faz parte do título desta maravilhosa obra de José Eduardo Agualusa, que é o passado. É, de fato, uma das palavras que mais aparece ao longo do romance e, portanto, tem uma significativa relevância, não é, para nós leitores e também para nós como indivíduos, né? Entender ou poder estabelecer qual seria a ideia do passado. Então, mas antes de nós continuarmos, gostaria de saber, vocês, colegas, o que representa o passado para vocês? Se alguém gostaria de dizer ou dar palavras ou uma ideia concreta sobre o passado, o que representa para vocês? Podem abrir o microfone e compartilhar. Para mim, querida colega, o passado representa a minha essência, o que eu sou hoje. Uhum. Ok, obrigada, Rita. Muitas memórias. Memórias, ok. O que somos hoje, memória, alguém mais? Andrea pode participar, Andrea quer, Martins. Ok. Bom dia. Bom, desde o meu ponto de vista, acho que o passado é aprendizagem, porque graças a isso podemos melhorar como pessoas ou em outros âmbitos. Uhum. Essa é a palavra-chave, né? Aprendizagem. Obrigada, Andrea. Alguém mais? Obrigada. Bom, eu acho que é tão complexa, não é? É a ideia do passado, é místico, não é? Filosófico, poderíamos dizer. Então, desse jeito, bom, vamos ver o que acha o nosso autor, José Eduardo Agualusa. E é que, de fato, nós, quando lemos o livro, O Vendedor de Passado, antes de nós iniciarmos, aparece ali parte de como uma poesia, né, como um poema, o qual apresenta a história a seguir. Então, vamos ler o próximo poema, que está no próximo slide, por favor.
Aqui está, né? Então, bom, eu não gostaria de ler, eu gostaria de ter alguém mais. Quem quisesse ler aqui, é bem curto, tá? Alguém gostaria de ler, por favor? Só ler. Uhum. Posso eu? Ok, força, por favor, obrigada. Uhum. Sim, Nada Ana? passa, nada expira. O passado. Nada passa, nada expira. O passado é um rio que dorme e a memória uma mentira multiforme. Dorme do rio às águas e em meu regaço dormem os dias, dormem. Dormem as mágoas, as agonias dormem. Nada passa, nada expira. O passado é um rio adormecido, parece morto. Mal respira, acordo e saltará num alarido. Muito obrigada, Andrea, muito obrigada. Bom, então, palavras, né, de José Eduardo Agualusa, nessa introdução para iniciar, que seria o romance O Vendedor de Passado. Então, sim, vemos que as lembranças, né, são sentimentos, segundo o autor aqui, que ficam ali, vão estar sempre ali. Mesmo quando você estiver em uma outra etapa da sua vida, eles vão estar ali. E mesmo estejam enterradas, ok? Daí a necessidade, então, de criar novas histórias, novas realidades e também uma nova vida, né? Então, olhar para frente. Também queria compartilhar com vocês, vou ler, o que, primeiro, sinônimos da palavra passado, que achei numa página chamada portuguesaletra.com. Então, sinônimos de passado: decorrido, espantado, antepassado, avelhado, antiquado, anterior, confundido, acabado, andado, desussado, atrasado, esgotado. Então, olha aí, então, todo o que seria como as ideias, né, os sinônimos, neste caso sinônimos, mas também significados que nós poderíamos dar a essa palavra passado e que, segundo lemos aí esse poema curto, né, e também com as nossas vivências, sabemos que mais ou menos dá essa ideia, né, algo que já não está. Está, mas não está, né, é bem, bem interessante. E também quero compartilhar com vocês, antes de nós continuarmos, a próxima página, por favor. Próximo slide. O que já tínhamos aqui, quando vocês lerem um livro, vão ver que o Félix Ventura é o trabalho dele. O trabalho de Félix Ventura é criar passados. E aí está o modo em que ele se apresenta para os seus clientes, né? Clientes bem específicos. Assegure aos seus filhos um passado melhor. Acha possível um trabalho como este? O que acham, colegas? Alguém, um estudante, professor? Acham que é possível um trabalho como esse? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que no contexto da história, eu já falei que o Feli é um corrupto. Ele não vende sonhos. Ele maquilha para que as pessoas cometam crimes. Eu entendo que talvez as pessoas fiquem com traumas e queiram apagar o seu passado, mas é impossível. O que foi, não pode ser mudado. Então, acho que ele deveria ser um psicólogo, em vez de vender passados, para que não aconteçam coisas terríveis depois, porque existe uma dualidade, como tudo na vida, e é o que acontece no livro. É impossível para mim. Não sei se alguma outra pessoa disse que sim, mas na literatura, como fala o autor, ele gosta de criar um ponte para comunicarmos com o mundo, e isso que é a literatura. Então, talvez essa maneira de maquilhar, de metaforizar as palavras num contexto específico, talvez é o que faz que talvez as pessoas sem contexto, por isso que em contexto é bastante importante, não interpretem
corretamente o livro. Então, para mim, Félix não era uma pessoa admirável. Ok. Obrigada, Victor, obrigada. Não sei se alguém mais quiser compartilhar suas ideias. Eu Clara, quero. Conseguem me ouvir? consigo. Ah, perfeito. Eu acho que é possível, mas não desde o ponto de vista que fala o Victor, porque penso que nós conhecemos o nosso passado e nós sabemos o que aconteceu, mas acho que é possível nós criar um passado diferente, mais perante a sociedade. Sim, ou seja, as pessoas não sabem com certeza o que foi que aconteceu. Eu vou saber que não é assim, mas as outras pessoas nem sempre vão saber. Então, acho que sim, é possível criar passado. É possível, sim. E eu diria também, mais do que um trabalho, poderia ser mesmo nosso dia a dia, não é? Porque passado já foi ontem. Ontem é o passado, né? De fato, hoje de manhã já ficou no passado. Então, aí é onde eu gostaria também de compartilhar algo que eu achei no internet, que é como nós poderíamos melhorar, não é? Essa ideia do passado. Então, vou ler brevemente essa ideia e como referência, não é? Por quê? Porque o passado, por exemplo, é, é parte da nossa identidade. O nosso colega Álvaro vai comentar sobre isso em breve. Mas tudo na vida muda, né? Eu estou lendo aqui. Não devemos ser os mesmos. Futuro é ter esperança, né? Olhe para frente e escreva novas histórias para a sua vida, não é? Então, essas são como dicas, não é? Que podemos achar aí na internet, baseadas nessa ideia. Então, acho que provavelmente não um trabalho, mas um trabalho pessoal para nós mesmos, né? Mudar o que eu sou hoje, ou o que eu estou fazendo hoje, que provavelmente vai ser um problema para mim no futuro, e tentar transformar essa ideia em algo melhor. Próxima slide, por favor, professora Sonji. Muito obrigada àqueles que compartilharam suas ideias, muito obrigada. Então, aqui está a parte do livro. Quero que me dê um passado humilde. Esse era o José Buchmann falar. Então, o Félix Ventura, o Alvino, cria um passado novinho para os seus clientes a partir das fotos, fotografias e história, como falou a colega Rosângela, né? Ele lê muito, para que os clientes incorporem esse passado. Próximo slide, por favor. E aqui, é que o passado toma o corpo. Bom, já o final, é bom você ler o livro, mas já o final, então, parece que o José Buchmann já está como a assumir esse rol, né, essa identidade que ele, por a qual ele pagou, né, porque ele pagou por essa identidade, e está a tomar o corpo do estrangeiro e transformam no homem inventado pelo Alvino. Então, bom, portanto, aí o comentário do colega Victor também, não é? Que é falsar. Bom, então, quem precisaria de um novo passado? Ou seja, acho que aí já tem o assunto da identidade, então vamos deixar com o colega Álvaro, que vai comentar um bocado sobre isso. Obrigada. Desculpa, me deixa dizer uma coisinha. Eu acho que quem precisa uma nova identidade, neste caso desta personagem, ele tem sede de vingança, sabe? Tudo isto dele é só para ele tentar como fechar a porta da dor, sabe? Ele ficou muito marcado pelo que viveu, o sofrimento da esposa dele, da sua filha. Então, acho que é por isso que ele tem essa sede. É um exemplo de corrupção. Ele está vendendo o passado a este senhor só por apenas por $10.000, sabe? Então, já aí estamos falando de corrupção. É isso que é a idiosincrasia dos políticos angolanos, é por isso que também o ministro, que já vocês vão conhecer com a ajuda do Álvaro, ele quer um livro para ter um passado exemplar, sabe? Então, eu só queria dizer isso. Muito obrigada, Victor. De nada. Oi, mas tenta não dizer spoilers, não é? É para criar intriga. A Fabiola e o Victor deram muitos spoilers aí. Eu Isso é tentei criar não dizer intriga para que spoilers. você se destaque depois. Conseguimos escutar bem, né? Sim. Tá pronto.
Bom, então, obrigado, Fabiola. Como falou a Fabiola, eu vou falar sobre a identidade. E, bom, acho que para nós podermos introduzir esse conceito aí, a gente... Bom, primeiro que nada, o que para vocês é a identidade? Ou seja, eu gostaria de saber, antes de eu dar a definição de identidade, o que acham dessa palavra? Ou seja, para que contexto usam também? Alguém gostaria de falar? Se não, eu posso fazer aqui aleatoriamente. Cultura, Álvaro. Cultura. Bom, Álvaro, eu vou aí intervir, pá, porque já que não intervêm os colegas, eu acho que a identidade para mim, identidade, quando me falam em identidade, eu acho que a identidade é o que me identifica, ou é a minha essência, como disse há pouco o Vítor. Para mim, identidade é a minha essência, também é como um sentido de pertença. Assim é que eu olho para a identidade. Obrigada. Obrigado, eu. A senhora falou uma palavra-chave aí, que é pertença. Mas, bom, eu vou explicar primeiro o que é identidade. Se nós procurarmos no Google a palavra identidade, a primeira coisa que vai aparecer é que é um conjunto de características comuns que a gente tem, um grupo de indivíduos, e como esses indivíduos se diferenciam dos outros. Então, bom, acho que é um conceito muito simples, e não sei se foi o Vítor ou a Fabiola que falou sobre o contexto. É muito importante, sobretudo para as pessoas que estão pensando em estudar ou que estudam interpretação e tradução, nós usarmos as palavras num contexto. Não devemos ficar apenas com a definição sem um contexto. Então, bom, qual é esse contexto que nós estamos aqui, a palavra identidade? Nós devemos fazer duas perguntas para nós completarmos essa definição. A primeira, como falei, que é um conjunto de características, devemos conhecer a natureza dessas características. E a segunda é qual a função dessas características e qual a função da identidade, né? Então, bom, para eu poder explicar isso, eu vou passar para o seguinte ponto, que é a definição de um termo político, que é nação. Então, bom, para os que viram política, acho que no terceiro ano de faculdade, acho que vão lembrar que o Estado está constituído por 3 elementos, que são o governo, a representação do poder, o território, que é apenas o espaço com limites, e a população, que nós vamos nos focar aí. A população se diferencia da nação, porque a população é apenas um conjunto de pessoas num tempo e num espaço determinados. Mas a nação é um conjunto de pessoas igual, mas que estão unidas por traços ou características culturais. Então, bom, aí nós temos a primeira resposta à pergunta: qual o tipo de característica que nós estamos procurando? Aí são características culturais sociais. Então, bom, acho que quando nós temos que a representação seja de um grupo de pessoas está condicionado por festas, por tradições, por dança, por gastronomia, nós temos uma palavra-chave que a professora Dina falou, que é a pertença. Então, por que pertencer é tão importante? Pertencer é uma necessidade social, né? Nós temos uma identidade, nós precisamos de uma identidade porque nós precisamos pertencer. Ou seja, é um instinto. E bom, pelo menos, e já passando para o último ponto, a identidade está representada no livro por meio da nação, do conceito de nação, em que nós estamos unidos por meio de traços culturais, de festas, tradições, costumes, e por meio também dessa função que nós temos dentro de pertencer, de nós sabermos que não somos únicos. E, bom, acho que essa é uma reflexão que eu fiz também,
e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a raça, ou mais do que a raça, é a cor da pele, um fator para nós considerarmos na hora de pertencer, de sabermos que nós somos iguais em um contexto em particular. Pode passar o slide? Não sei quem é que está no controle. Obrigado. Bom, eu gostaria de alguém que lesse esse certo do capítulo 3, que se chama O Estrangeiro, acho que desde não, quando começa o diálogo. Oi? Alguém está vivo aí? Eu posso. Pode, fique na vontade. Oi? Oi? Sim? Ok, Pode sim. posso ler. Não, conseguiu dizer. Isso eu não faço. Fabrico sonhos, não sou um falsário. Além disso, permita-me a franqueza, seria difícil inventar para o senhor toda uma genealogia africana. Essa agora, e por quê? Bem, o cavalheiro é branco, e então, você é mais branco do que eu. Branco eu? O albino engasgou-se. Tirou um lenço do bolso e enxugou a testa. Não, não, sou negro. Sou negro puro. Sou um autóctone. Não está a ver que sou negro? Eu, que permanecer o tempo todo no meu lugar habitual, junto à janela, não consegui evitar uma gargalhada. O estrangeiro ergueu o rosto como se farejasse o ar. Tenso, alerta. Obrigado. Então, olhem aí a ironia, né? A ironia como uma pessoa albina que tem uma condição que faz com que mude muito sua identidade por causa da cor da pele. Mas não é uma decisão dele, é uma decisão da natureza. Então, eu tenho uma pergunta para vocês refletirem também. Como eu falei, realmente a raça, a cor da pele, tem a ver com a identidade, com o pertencer. E bom, um comentário que também queria fazer mais cedo é que, pelo menos o que falou o Vitor, a revolução, os processos políticos da Angola são muito recentes. Tipo, a independência foi em 1975, quando a independência do Brasil foi em 1822. Então, olhem aí, reparem a diferença. Por isso, essa obra também tem um contexto de contemporaneidade muito forte, em que as vivências, né, desse livro, o contexto, se vivenciam ainda hoje. Ou seja, o racismo, a xenofobia, tem muito esse contraste aí, por causa de ser uma obra muito contemporânea. Então, bom, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que acham sobre isso. Fiquem à vontade de abrir o microfone. Bom, vou fazer aleatoriamente, já que ninguém está falando nada. Andimar, gostaria de falar, por favor? Mas, Álvaro, deveria de colocar uma pergunta, alguma coisa assim, porque todos estão calados para incentivar Bom, o acho público. que é mais simples. Primeiro, quais são essas características que para vocês acham que são imprescindíveis para eu ter uma identidade? Tipo, o que acham que realmente são como os fatores que sobre os quais está constituída uma identidade? Isso depende de que é
para você a palavra identidade? Nós podemos falar de uma identidade nacional, de uma identidade mais individual, depende, tem que ser mais específico. Bom, eu gostaria de dizer agora que tu estás a falar sobre isso, da identidade, como é que é teu nome, esqueci. Bom, eu acho que o Álvaro já falou, um contexto bastante atual, tem o mesmo problema, tem dois movimentos de libertação, dois grupos guerrilheiros, a UNITA e o movimento de libertação de Angola. Então, um é apoiado pelos cubanos, russos, e o outro pelos Estados Unidos, pelo Brasil. Então, sempre está essa guerra. Então, a especificidade das pessoas e no contexto do livro, das personagens específicas da história, é característico e típico de pessoa que viveu uma forte guerra. É uma pessoa traumada. E tanto assim que o narrador do livro morre na história. Então, e um final trágico, inesperado, não, sabe? Então, é isso, são pessoas que sofrem. Como o Félix aqui, ele disse, mas já sabe, o falsário é típico que diga mentira, os políticos mentem. O Félix dá entrever fora de contexto que uma pessoa que tem muitos contatos, uma pessoa que conhece pessoas para entregar documentos, passaportes com uma nova identidade de uma pessoa. E eu acho que tentar apagar a nossa identidade é bem triste. Sabe por quê? Porque é apagar lembranças com pessoas muito queridas, porque acho que antes da guerra as pessoas tinham filhos, muitas pessoas ficaram mutiladas, não sei se essa palavra existe em português, depois me dizem, porque muitas minas antipessoas, e é isso que o livro tenta mostrar, o sofrimento do povo angolano, a corrupção que existe no Estado angolano, e acho que a intenção do autor é fazer essa crítica com as palavras, as metáforas mais elaboradas, para que, não sei, acho que essa foi uma característica específica para que o livro tivesse tanto sucesso. Por exemplo, queria agregar que no Brasil fizeram um filme e não tive o mesmo sucesso do livro. Por quê? Porque eles não têm essa realidade violenta que tem os angolanos. Então, eles apagaram essa violência do livro e para fazer uma adaptação para seu próprio país, e não tive sucesso. É um fracasso para quem leu o livro. Sam, eu penso que a identidade, e por isso que eu disse, eu penso que a identidade individual pode ter... as pessoas têm lembranças da sua nação, da sua experiência, por isso pode desenvolver fatores que fiquem características na nossa identidade. Sim, eu penso que isso é muito interessante, como fatores de nossas lembranças, de nossa cultura, podem fazer que nós tivemos características de nossa personalidade. Ok. Obrigado. Obrigado. Acho que você falou algo muito importante. Pelo menos eu tenho um exemplo aqui que eu queria compartilhar. Um amigo que está morando na Espanha, nesses dias, compartilhou comigo uma fotografia que era... Ele queria, acho que se cadastrar numa universidade, e pelo menos os requisitos era dizer a raça, a nacionalidade, se era branco, se era negro, a orientação sexual. E aí eu fiquei tipo, olha, é como... Eu falei com ele, olha, na verdade, qual é a importância dessas identidades? Porque você falou
identidade individual, que é algo muito, muito importante aí. É tipo você se reconhecer e perante esse reconhecimento, eu vou me mostrar na sociedade. E olha aí, a primeira identidade que nós temos é um nome. Um nome é mais, ou seja, mais pessoal do que o nome, não tem. Mas quando você compartilha, ou seja, você tem como graus de poder compartilhar a sua identidade, porque você tem uma sociedade ainda cada vez maior, né? Então, por isso, ele falou, olha, mas essa universidade queria, tipo, reconhecer as pessoas que têm a diversidade, queria reconhecer a diversidade de cada um, as diversidades individuais. Então, olha, a gente já está muito acostumada a ficar, tipo, não, ou seja, por o privilégio de, tipo, eu dizer, eu sou negro, então vão me tratar diferente, vão ter um comportamento diferente diante eu e diante dos demais. Então é, tipo, bem curioso, né? Como esse tipo de identidades individuais se misturam aí, né? Eu penso que isso é muito curioso, mas, ao mesmo tempo, eu penso que são políticas identitárias. Eu penso que se tu queres eliminar o racismo, por exemplo, ou eliminar a xenofobia, não tens que especificar a tua raça, a tua orientação sexual. Ao final, a raça é uma só. A única raça é a raça humana. Assim que eu não estou a favor, eu não concordo com isso, com perguntar ou... Eu penso que isso é uma política identitária, eu não estou a favor disso. Sim, e tem muito sentido, porque não, ou seja, você falou também a função da identidade. Ou seja, qual a função se eu digo que eu sou negro? Ou se eu digo que sou homossexual? Tipo, eu vou ter uma mudança no comportamento dos demais diante eu, quando falar isso? Ou vou ter, não sei, uma ganhança além do dinheiro, do pago? Ou seja, bem curioso como a sociedade está cada vez tentando pertencer a uma coisa. Mas, bom, para finalizar, eu queria deixar que gostei muito dessa conversa que a gente teve. E bom, espero que possamos mais outra vez compartilhar. Obrigada, Álvaro, Fabiola, Rosângela e Victor por falarem do livro. É um livro que se lê no 5º ano da nossa escola, né, no programa do curso de idiomas modernos, e é bastante interessante. Eu, em si, eu queria... Estão me escutando? Estamos. Ok, enfim, eu queria resumir a questão da identidade do livro, ok? Félix Ventura, esse é o trabalho dele. Sim, é um falsário, talvez, mas talvez seja um vendedor de sonhos, porque alguém precisa mudar o futuro para ser feliz isto é, alguém talvez precisa mudar o passado para ser feliz no presente ou no futuro. Então, é como literatura, é como qualquer coisa e se a pessoa é feliz, acho que pode se vender passado facilmente se isso vai mudar algo na vida da pessoa, né, que está contratando serviços. Então, falando de identidade, como eu falei, esse é um contexto angolano em que o Félix Ventura, que é o albino, ele vende identidade para o povo angolano. Isto é, para os ricos, para os políticos, para pessoas que têm dinheiro, que querem transformar o seu passado para eles serem aceitos na elite atual depois da guerra civil na Angola, entrar na política. Então, para eles entrarem, precisam um bom passado, isto é, que foram famílias, têm origem portuguesa, têm origens europeias, têm origens de outra que não seja de Angola. Mas chega lá no romance em que chega o estrangeiro que, olha, é um estrangeiro que tem origens nacionais, que quer uma origem da Angola. Mas por que ele quer uma origem de Angola? É para ele atingir outros objetivos. Daí ele é reconhecido como angolano
e ele adota o jeitinho angolano, como eles se vestem, como eles falam, como eles caminham, conhece a família, procura a família. E então, é tanto que ele aceita a identidade dele, que qualquer pessoa que vê acredita que é esse novo, que é o José Butman, que é a nova personagem, ou um novo nome do estrangeiro que chegou para uma identidade angolana. Então, esse é o contexto da história, mais ou menos, que é muito interessante, como é que o passado pode ajudar para atingir coisas no presente ou no futuro, e que sim, podemos modificar, mas cada quem deve, isto é, na sociedade, tem pessoas que, na verdade, não nos conhecem, nós podemos inventar um passado, fui tal coisa, mas no tema individual, como falou o Victor, eu sou consciente que eu fui essa pessoa no passado e que agora no presente sou outra, mas eu não vou esquecer, mas isso é uma questão individual de cada pessoa. E, bom, assim é que eu queria fechar o livro. E para passar à segunda atividade, já para terminar, vai ser apresentados 3... não, vou lá dar a palavra à professora Concepción. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Obrigada por estarem presentes. Hoje é dia de festa e é um dia de festa para Portugal, para as comunidades portuguesas, e aí calha-nos a nós também, estudantes de língua portuguesa. Celebrar esta cultura, esta língua, esta Portugalidade espalhada pelo mundo, em todos estes ritmos, várias pronúncias, como desfrutamos agora na mesa redonda, através de uma língua que é uma língua do saber, da ciência, da tecnologia, da informação, assim como fez há uns 450 anos atrás, quando comunicou os Lusíadas. Esta celebração desta obra de Luís de Camões, que é um símbolo dessa identidade que discutíamos há pouco, mas da identidade portuguesa. Destaquemos o lugar que tem nesta celebração. Camões não foi suficientemente reconhecido em vida, isso já o sabemos pela história, mas depois da sua morte tem sido reconhecido pelo talento que nós lhe conhecemos, pela sua qualidade poética, e essa obra e esse autor tem acompanhado séculos e séculos até hoje, através de escritores muito afamados, destacados, mas também por todos aqueles que têm aprendido a língua e que se têm inspirado na sua obra para escrever, mas antes de escrever a têm cantado, e antes de tê-la cantado ouviram-na. Os estudantes de português da nossa querida escola querem fazer parte desta iniciativa e querem divulgar aquilo que conhecem. Por isso convido-vos a que desfrutemos apenas de uma estrofe dos Lusíadas, declamada por uma das estudantes. Convido-vos a que desfrutemos de duas que declamam, mas não declamam os Lusíadas, mas falam dos Lusíadas, criaram as suas próprias estrofes. Deixo-vos com Vanessa Hernandes, com Arli Álvares e com Andrea Martins. Andrea Martins vai fazer-nos o especial favor, porque está entre nós, que é fazê-lo de forma presencial. Obrigada.
Meu nome é Vanessa Hernandes. Eu escolhi o canto 4 do poema Os Lusíadas porque fala sobre a morte do rei Dom Fernando, o Formoso, uma morte que trouxe alterações no reino. Canto 4. Depois de procelosa tempestade, nocturna sombra e sibilante vento, traz a manhã serena claridade, esperança de porto e salvamento. Aparta o sol a negra escuridade, removendo o temor ao pensamento. Assim, no reino forte aconteceu, depois que o rei Fernando faleceu. Muito obrigada. Meu nome é Vanessa Hernandes. Eu escolhi o canto 4 do... Ótimo. Agora vou com o segundo vídeo. O primeiro você escutou bem? Sim, Alguém que muito bem, muito confirme. bem. Tá bom. Ficou Agora bem. o segundo vídeo. Ah, mas aguarde. Agora sim. Deixa. Desde os seus inícios, a pátria de Camões viaja, descobre, conquista, viaja. A Portugalidade é curiosa e se assombra por aquilo que está além das suas fronteiras. O seu povo viaja através do mar, sobrepassa Portugal, chega ao Oriente, perfuma-se com os seus cheiros e sente a sua sede. Descobre a essência africana e assim, ao longo dos séculos, continua as viagens. Há portugueses ao longo do mundo. Há portugueses que fazem família em outros lados, sem deixar atrás a pátria de Camões. Muito bonito. Eu sempre achei que era muito profunda, né? Ler os Lusíadas, né? Sempre achei bem profundo, mas assim, com os vídeos fica mais clara a ideia, né, dele. Muito obrigada. Pedimos a Andrea Martins para fechar este ciclo. Ela vai declamar também um texto da sua autoria, mas inspirada nos Lusíadas e no seu grandíssimo autor. Andrea Martins. Bom, bom dia a todos. O meu nome é Andrea Martins e eu vou declamar um poema próprio, inspirado nos Lusíadas. Mas o poema não só abarca os Lusíadas, senão a história de Portugal como tal. E bom, o meu poema chama-se Cores. Com o passar do tempo, cada cor chegou ali, e uma única combinação surgiu ao fim. Naquela terra abençoada pelos azuis do Atlântico e o sol ardente. Estrelas fortes e maravilhosas partiram para o Oriente, deixando na sua alma um orgulho formoso e grande. Muitas estrelas, muitas viagens fizeram, e muitas estrelas particulares surgiram, que por causa do vento voltaram ao paraíso. Um paraíso que recebe milhões de estrelas e que sempre lembra suas cores. Isso é tudo. Muito obrigada.
Parabéns, Andrea. Lindo, lindo Bonita. demais. Que lindo! Parabéns, Andrea. Muito Parabéns! obrigada. Quanto talento, quanta espontaneidade. Que bonito ouvir isto, né? Muito. Fiquei muito Parabéns. feliz. Agradecemos imenso. Eu não sei se a nossa Andrea, por acaso, treinou esse suspiro que deu antes de declamar, a pausa que fez no meio e agora essa alegria que demonstras. É assim, é meter-se nessa cultura e nessa língua para fazê-lo assim, com essa paixão. Obrigada, Andrea. Obrigada a todos aqueles que têm participado tão ativamente. Mas antes de fecharmos, gostaríamos de abrir um micro para ouvir algum comentário, alguns comentários sobre uma mesa redonda rica em variedade, sonoridade, que a língua portuguesa une. Eu fiquei curiosa a saber quantos escritores temos aqui dentro, porque descobrimos uma Arli, descobrimos uma Andrea, mas quantos escritores estão hoje conosco que se tenham inspirado na língua portuguesa, na cultura portuguesa, na Portugalidade? Deixo o micro para quem quiser comentar. Acho que não tem ninguém. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu é que não quero dizer nomes, mas eu gostaria imenso que alguém que escreve, Tem muitos escritores anônimos, tem muito Exatamente. talento na escola. Cantores muito bons, escritores, mas só que eles não aproveitam esse talento. Se eu tivesse esse talento, seria, não sei, gigante. Olha, bom, eu sim, bom, queria comentar primeiro que olhando e assistindo vídeos de entrevistas de José Agualusa, naquela altura, né, em 2004, há muito tempo, ele falava que ele se inspira nos sonhos que ele tem, e quando ele inicia um romance, ele não tem uma ideia de qual vai ser o final desse romance, ou seja, segundo ele vai imaginando, criando na sua cabeça com esses sonhos que ele tem, é que ele cria um final para os romances, ou bom, criava, não sei agora. E bom, achei interessante compartilhar isso, e é de fato algo que eu fazia, muito antes de conhecer sobre José Agualusa, ou ler este romance. E sim, de fato, às vezes acordava muito cedo, não sei, 5 da manhã, escrevia aquilo que eu sonhava, porque sonho muito, tenho muitos sonhos, sempre, muitíssimos, e lugares que eu conheço, lugares que eu nunca vi, mas sempre então, no meu dia a dia, eu tento apanhar, como reconhecer, olha, esse lugar aqui parece aquilo que eu sonhei há muito tempo. Então, sim, eu escrevi algo, mas não em português, mas vou tentar em português. Escrevi baseado numa sinfonia, a Sinfonia Alpina. Bom, não sei se posso compartilhar por aqui, mas baseado numa parte dessa sinfonia que era muito, muito longa, eu escolhi uma parte e aí me inspirei nessa música, nessa sonoridade, porque é como um ascenso, bom, parecido ao conto A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. Um assunto aí onde subia, né, ascendia aquela colina, uma montanha muito alta, chuva, frio, luz, muita coisa. Então tenho aí, mas ainda não tenho registrado. Eu gostaria de registrar aí o assunto para saber, direito ao autor, né? Ter isso aí, mas tenho. Não em português, mas tenho sim. Então, acho que como eu, também muitos outros colegas também, para mais ou menos alguma coisa parecida, não é? Espero que sim.
Fabiola, e tu estás a concorrer no concurso da a maior flor do mundo? Muito Sim. bem. Eu acho que até podíamos, olha, porque estamos a ver aqui tanto talento que era bom que se juntassem mais pessoas, não é, Andrea? Vítor, o Álvaro, que gosta de escrever poesia, eu sei que o Álvaro é um poeta, e assim, é, a Não é um Rosângela problema. tem uma sensibilidade Estava procurando especial. aqui os que eu tinha escrito em português, porque na maioria tem em espanhol, mas tem alguns aqui em português. Eu sei que ele escreve. E eu queria dizer, antes do mais, parabenizar as professoras, porque eu acho que as professoras têm muito a ver também com isto, né? Despertar nos estudantes essa curiosidade e esse amor pela língua também faz parte do nosso trabalho e acho que estão a fazer muito bem. Olha, esse clube de leitura, eu confesso, eu nunca li a Gualusa, mas fiquei entusiasmada com a ideia de ler o livro. Vocês motivaram-me a ler a Gualusa. Estão a ver? Que fizeram um trabalho tão bom e mostraram de uma maneira tão interessante e tão coesa, todos, né? Como vale a pena ler este livro ou ler a Gualusa. Afinal, é um autor que realmente é um autor muito interessante, a literatura africana é linda, portanto, vale a pena. E acho que este é um trabalho que devemos continuar a impulsionar, né? Agora, por exemplo, eu fiquei a pensar no passado, quando a Fabiola falava do passado, eu fiquei a pensar em nós. Por exemplo, nós estou a falar da cultura ocidental. Nós ficamos presos ao passado e ao futuro. E por viver entre o passado e o futuro, não desfrutamos, por vezes, tanto o presente como podíamos desfrutar. Portanto, já aqui, a nível, por exemplo, do emocional, do mindfulness. O mindfulness diz, lembram-se da sessão que tivemos com a Daniela Laranjeira? Ela diz, olha, um dos princípios do mindfulness é viver aqui e o agora, esquecer o passado, esquecer o presente. Portanto, o fulano este que vende passados ficaria sem trabalho, né? E esse estar preso ao passado e ao presente, ao futuro, em princípio, olha, não é ou não deve ser o sentido da nossa vida. Devemos focar-nos no aqui e agora. Mas achei interessantíssima essa representação da Angola que faz a Gualusa neste livro, né? Como ele problematiza uma realidade que, como disse, acho que foi o Álvaro, não sei quem é que disse, que é uma realidade, não, foi o Vítor, perdão, que disse que no Brasil fizeram uma adaptação do livro e não teve sucesso, porque é uma realidade diferente, tiraram algumas coisas e não deu certo. Portanto, olha, isto para concluir, dizer que eu gostei dessa abordagem que fizeram do livro, que agora vou ler a Gualusa. Muito obrigada por participarem, por fazer o trabalho que fizeram um excelente trabalho. E as meninas, as declamadoras de poesia ainda, olha, mais lindas. Uma mais linda do que a outra, ok? Fico muito contente e muito orgulhosa de vocês e das vossas professoras. Obrigada. Prof, Obrigado. gostaria de dizer que você não vai perder o seu tempo lendo o livro, porque há uma como se diz? Intertextualidade literária. Muito dos seus atores prediletos estão aí presentes de um bocadinho na narrativa do livro. Há uma musicalidade também bastante diversa, porque o protagonista gostava da música. É um livro bastante diverso, bem rico.
E em relação ao tópico do Álvaro, eu gostaria de perguntar, como se diz, vos perguntar no jeito português para empatizar com vocês, é que vocês acham que, na verdade, o povo português tem uma identidade própria ou eles devem se adaptar a essa identidade, porque eles, desde 1975, vivem em ditadura política. O comunismo é o dono do país e você sabe que as pessoas não podem se expressar, não podem ser quem realmente são. Então, minha pergunta é, nós que temos uma realidade muito similar, se nós temos uma identidade própria, igual que os angolanos, ou uma identidade condicionada. Olha, sem dúvida que quando não temos liberdade, a nossa identidade é própria quando eu acho que quando conseguimos estar num ambiente que nos permite ser livres, mas a nossa liberdade, a nossa identidade, sem dúvida, tenta ser condicionada pelos interesses do Estado, etc. Né? Por exemplo, eu, na Venezuela, eu sinto e eu consigo ser eu na UCV, e por isso é que eu fico, e é por isso que eu estou a trabalhar na UCV, e enquanto eu morar na Venezuela, eu vou trabalhar na UCV, porque apesar da férrea ditadura que existe na Venezuela, esse é um espaço ainda livre. Eu consigo ser eu na UCV. Eu imagino que se trabalhasse na Bolivariana não ia conseguir. Portanto, aí era condicionada a minha identidade e tudo. Já viu por que o Félix disse eu sou um vendedor de sonho e não um falsário? É isso que eu queria dizer. Ok. Abra o microfone, Sonji, por favor. Não, eu já vou embora. Vocês querem ficar, podem ficar mais tempo. Mas eu gostaria, aqui está o professor Heine, não sei se ele quer dar algumas palavras antes de nós finalizarmos a atividade de hoje. Bom, fica convidado. Olá, como estão todos? Espero que bem. Gostei muito da atividade e, como disse a professora Digna Tovar, esse clube de leitura é um exemplo a seguir por outras universidades e escolas, não sei, acho que deviam ver este clube de leitura como um bom exemplo dessa paixão por ler em português e por se reunir para debater a mensagem que estes autores desejam transmitir através destas obras. E bom, e também muito grato à professora Concepción por essa referência aos Lusíadas. Amanhã é dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, e os Lusíadas é uma joia da nossa literatura, e não só da literatura portuguesa, senão lusófona e universal, porque é um poema épico, mas não tanto pelo facto de exaltar as conquistas portuguesas, não é isso. É o facto do gênio do Camões ter escrito uma coisa tão bem feita, não? Com aquelas rimas, com aquele fundo mitológico da cultura greco-romana ou greco-latina, que era uma característica do Renascimento. Camões é um homem do Renascimento português, da época do Renascimento, ou seja, século XVI. O Renascimento tinha começado no século XV, com muita força desde a Itália. Todo esse movimento foi abrangendo parte da Europa e também foi reforçado com os descobrimentos, porque lembrem-se que o homem era medieval e deixou de ser medieval para entrar na época moderna. E o Camões era este tipo de homem. Ele saiu da Europa, foi à Ásia, conheceu outras culturas. O Camões esteve na Ásia. Lá escreveu os Lusíadas.
e esse contacto do homem europeu, neste caso português, com outras culturas e com outras nacionalidades, com outras línguas, o mundo que os portugueses trouxeram para a Europa era um mundo muito diferente daquele mundo medieval fechado, onde todo mundo achava que o centro do mundo era a Europa e todo mundo falava línguas latinas ou o latim era a língua universal, e depois descobriram que não, que haviam muitas outras línguas, que haviam pessoas de cores de pele diferentes, ou seja, os Lusíadas trazem um pouco esse espírito do Renascimento e, portanto, é uma das nossas joias literárias. E amanhã celebramos então o Dia de Portugal. Muito obrigado pelo convite, professora Digna, um grande abraço para si, parabéns a todos, parabéns, os meus cumprimentos à Sonji, que está no Brasil, à Concepción, que está aqui em Caracas, eu também estou aqui em Caracas, e um abraço a todos e contem sempre comigo para estas atividades fantásticas. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Dr. Reiner, por estar aí. Muito obrigada pelo apoio, é sempre um apoio incondicional e nós também agradecemos imenso. Bem, então encerramos esta atividade, não é, Concepción? Vamos encerrar esta atividade e, obviamente, não temos mais do que agradecer a todos vós por estarem aí, por acompanhar a atividade, por amar a língua portuguesa, por serem lusofalantes e por nos motivar cada dia a continuar a trabalhar com a língua e a cultura de Camões. Ok? Pronto, muito bom dia. Bom dia para todos, não é boa tarde, é bom dia para todos. E até amanhã, feliz dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas. Okay? A todos agradecemos a Feliz dia para a senhora participação. também. Agradecemos a todos a participação, a professores, estudantes, quinto ano que nos ofereceu uma mesa redonda cheia de debate, de cores, variedades. O terceiro ano agradecemos por cantar com paixão a língua de Camões e revelar criatividade. Obrigadíssima. Uma feliz festa de Portugal e de todos aqueles que aprendemos e levamos a língua portuguesa com paixão pelo mundo fora. Obrigada. Obrigada. Até então. Tchau, feliz dia Até. a todos. Tchau, tchau, professora. Obrigada. Até. Feliz 10 de junho Tchau. amanhã. Obrigada. Tchau. Feliz feriado. Obrigada.